Fala galera, canal do Marco Gil chegando na área para mais um vídeo e o tema de hoje são as falas completamente absurdas do zagueiro Gustavo Marques do Red Bull Bragantino após a partida desse sábado contra o São Paulo, beleza? Já vem chegando com a gente, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo. Também já me segue lá nas redes sociais, @omarcogil, no Instagram, no TikTok e no Twitter, porque tá saindo bastante conteúdo por lá também, beleza? Na noite desse sábado, a gente teve a partida do Campeonato Paulista entre Red Bull Bragantino e São Paulo, jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Estadual, vitória do São Paulo por 2-1, e o jogo acabou ficando completamente em segundo plano por causa das declarações absurdas do zagueiro Gustavo Marques, que após a partida, dando uma entrevista à TNT Sports, que fez a transmissão do confronto, foi criticar a arbitragem da Daiane Muniz e acabou dando um show completo de machismo e misoginia e demonstrando mais uma vez como o ambiente do futebol ainda é um lugar muito preconceituoso, muito intolerante. A gente lembra que nem há uma semana atrás, no meio dessa última semana, a gente estava aqui falando sobre o caso de racismo sofrido pelo Vinícius Júnior lá em Portugal, em um jogo da Liga dos Campeões, e agora a gente tem um exemplo aqui no nosso quintal de como o futebol não é hostil apenas para negros, mas também para mulheres, e isso vale para todas as outras minorias da nossa sociedade. Após o jogo, o Gustavo Marques demonstrou uma grande insatisfação com a arbitragem e criticou a Daiane, disse que ela foi tendenciosa, digamos assim, em favor do São Paulo, disse que ela não manteve muito critério ao longo do jogo, que em lances semelhantes ela sempre pendia a apitar, a tomar decisões que fossem favoráveis ao tricolor, e até aí, se a fala dele tivesse se resumido a isso, não teria nenhum grande problema. A gente sabe que a arbitragem do Brasil não é uma das melhores arbitragens do mundo. Critério é um dos principais problemas, a falta de critério, na bem da verdade, é um dos principais problemas da nossa arbitragem aqui no futebol brasileiro. O grande problema é que antes e depois dele fazer essa análise um pouco mais técnica dos motivos pelos quais ele não gostou da atuação da Daiane Muniz, ele deu duas declarações que foram totalmente ataques ao fato da Daiane ser uma mulher e, consequentemente, as mulheres no futebol. Então, abre aspas aqui para as declarações do Gustavo Marques. Primeiramente, eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo deste tamanho. Fecha aspas. Nesse momento ele começou a discorrer sobre a falta de critério da Daiane e tudo mais. E na hora que ele foi encerrar a fala, ele soltou a seguinte frase: "Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo. Eu sou casado, eu tenho minha mãe. Então, desculpa aí se estou falando alguma coisa para as mulheres. Mas ela, do tamanho dela, acho que não tem capacidade de se adaptar a um jogo desse." Fecha aspas. Bem, é aquela velha história, né? Não sou machista, tenho mulher. Não sou racista, tenho até amigos negros. Bem, gente, é muito complicado 2026 a gente ainda ter que vir aqui explicar o básico para as pessoas sobre intolerância, sobre preconceito, explicar por que esse tipo de fala é sim problemática. Porque, de novo, assim como aconteceu no caso do Vinícius Júnior, se você entrar nas páginas das redes sociais, dos veículos de comunicação, a página da TNT Sports, página de jornalistas que estão se manifestando sobre o assunto e principalmente página de jornalistas mulheres que estão se posicionando sobre o assunto, a gente vê uma chuva de machismo, uma chuva de misoginia, de intolerância, de ódio às mulheres.
E, sinceramente, é até difícil a gente tentar manter a calma, tentar manter a postura diante de situações como essa, porque é um cenário claro e evidente de que não é falta de entendimento da situação. É falta de querer entender a situação e de tentar resolver o problema. Porque vamos lá, muitas vezes, quando existem casos dessa natureza, um dos argumentos extremamente vazios e rasos que se usam para quem quer defender esse tipo de fala do Gustavo Marques é: ah, então eu preciso concordar com a opinião dessa jornalista porque ela é mulher. Ah, eu não posso criticar a Daiane porque ela é uma mulher. Ah, eu sou obrigado a gostar da narradora tal porque ela é mulher. Não, você não é obrigado a elogiar ou a gostar do trabalho de uma profissional do futebol pelo fato dela ser mulher. As mulheres estão, sim, sujeitas a receber críticas pelos trabalhos que elas fazem. Porque, assim como os homens, existem boas mulheres comentaristas, árbitras, narradoras, e existem mais mulheres que ocupam essas posições. Mas a questão é o que você fala. Você faz uma crítica ao trabalho dessa profissional ou você faz uma crítica ao fato dessa profissional ser uma mulher? Porque existe uma grande diferença entre você chegar e falar: eu não gosto da Daiane apitando porque eu acho que ela não tem critério, porque eu acho que ela é uma juíza caseira, porque eu acho que ela para muito jogo, ela dá muito cartão. Tudo bem, isso seria uma crítica válida. E, de novo, o Gustavo Marques chegou a pontuar alguns fatores técnicos à arbitragem da Daiane. Mas a partir do momento que você vira e fala: uma mulher não tem condição de apitar um jogo desse tamanho, a Federação Paulista não deveria escalar uma mulher para apitar esse jogo, você não está fazendo uma crítica técnica à atuação profissional da Daiane. Você está fazendo um ataque misógino à Daiane, única e exclusivamente pelo fato dela ser uma mulher. Com a quantidade de árbitros ruins que a gente tem no futebol brasileiro, eu duvido qualquer um encontrar um vídeo de um jogador após a partida indo aos microfones e dizer: a federação não deveria colocar um homem para apitar um jogo desse tamanho. Por que não? Qual é a diferença entre os homens e as mulheres? A gente não tem péssimos árbitros homens no futebol brasileiro? Do mesmo jeito que, na visão do Gustavo, a Daiane não é uma árbitra ruim? Por que na hora de criticar os árbitros homens, a crítica fica meramente na parte técnica? E quando se trata de uma mulher, o ataque passa ao gênero. Rompe essa barreira. E eu tô falando aqui de árbitra, porque foi o caso que aconteceu com a Daiane, mas o mesmo vale para comentaristas, para narradoras. Graças a Deus a gente tem visto um movimento cada vez maior de abertura de portas para mulheres no jornalismo esportivo, no jornalismo como um todo, mas talvez o esporte seja a área do jornalismo em que as mulheres ainda encontrem a maior resistência. Quantas vezes a gente não vê comentários tipo: mulher não sabe nada sobre futebol, narradora mulher deveria narrar jogo de futebol feminino, essa comentarista aí só acompanha porque acha jogador bonito, mulher não sabe debater futebol. E os homens? Quantos comentaristas homens a gente não tem por aí que a gente não gosta? Certamente eu tenho alguns comentaristas que eu não gosto, você que está assistindo também tem alguns comentaristas que você não gosta, mas eu aposto que você nunca, no momento de criticar um jornalista, você virou e falou: ah, homem não serve para comentar, homem não consegue ser parcial, esse homem tá falando mal de tal jogador porque tem inveja dele,
porque o cara conseguiu ser jogador e ele não. A crítica sempre fica na parte técnica. Esse cara é parcial, pô, esse cara não tem uma boa leitura de jogo, tal narrador grita demais, tal narrador não dá emoção à partida. Mas ninguém vira e fala, homem não tem condição de fazer isso, homem não pode fazer aquilo. Mas quando é uma mulher, a mulher não pode fazer isso. A mulher não tem capacidade de fazer aquilo. Por quê? Qual a diferença? E aí, voltando novamente ao ponto que eu levantei no vídeo, falando do caso do Vinícius Júnior. A gente precisa levantar sempre esse tipo de debate no meio do futebol. Porque o futebol se mistura, sim, com política. Porque o futebol faz parte da nossa sociedade. Então, se no meio de semana a gente teve um jogador sendo chamado de macaco, e nos dias posteriores à publicação do meu vídeo saíram várias imagens de torcedores na arquibancada fazendo sinais de macaco ou imitando um macaco pro Vinícius Júnior. Então, né, não ficou apenas ali dentro de campo com os insultos do Prestiani. Poucos dias depois, a gente tem um caso de um outro tipo de preconceito que está presente na nossa sociedade e se manifestando no futebol, que é o machismo. E, de novo, gente, esse tipo de caso só acontece no futebol porque acontece na nossa sociedade. A gente não pode dissociar uma coisa da outra. O futebol não é um universo paralelo, não está inserido numa bolha, numa redoma que bloqueia todos os problemas da nossa sociedade. Todos os problemas que nós temos como sociedade se refletem no futebol. E é fácil a gente enxergar isso. Em 2025, de acordo com dados da Agência Brasil, 1.518 casos foram registrados de feminicídio no país. Cerca de 4 mortes por dia registradas, motivadas única e exclusivamente por gênero. Outros levantamentos apontam que entre mortes e tentativas de assassinato, até outubro de 2025 já haviam sido registrados 5.582 casos, uma taxa de 5,12 por 100 mil mulheres no Brasil. O Brasil, que segundo a Câmara dos Deputados, ocupa o 5º lugar no mundo em taxa de feminicídio. E sim, esses casos têm ligação direta com casos como o do zagueiro Gustavo Marques. Porque declarações como essa mostram como as mulheres são mal vistas e como as mulheres enfrentam resistências, são vistas como inferiores, única e exclusivamente pelo fato de serem mulheres. E colocar as mulheres nessa posição de inferioridade é justamente o que causa esse tipo de estatística. Porque a partir do momento que nós, como homens, nos sentimos superiores às mulheres, sentimos que as mulheres devem nos obedecer, devem nos agradar, ou ao menos devem ser simpáticas à nossa intolerância e devem aceitar o lugar de inferioridade delas na nossa sociedade, no momento que a gente se depara com uma mulher que não aceita isso, a gente tem casos como esses de feminicídio no Brasil. E a gente não pode nunca dissociar a importância que o futebol tem na cultura do brasileiro. O futebol é um dos traços mais fortes da cultura do Brasil. Enquanto a gente normalizar falas como a do Gustavo Marques, a gente vai continuar dando um péssimo exemplo. A gente vai continuar ensinando às nossas crianças, principalmente aos nossos meninos, que é normal você diminuir uma mulher única e exclusivamente pelo fato dela ser uma mulher. Não importa o quão qualificada ela seja, não importa
o quanto ela mereça as mesmas oportunidades que o homem, ela sempre vai estar numa posição de inferioridade por ser uma mulher. O gênero dela sempre vai ser passível de ataque. Enquanto a gente continuar normalizando esse tipo de situação, esse tipo de discurso, de postura, esse problema nunca vai diminuir. Porque a partir do momento que um garoto cresce ouvindo esse tipo de declaração após uma partida, de um jogador que pode ser um ídolo dele, ou se não for um ídolo, que pelo menos é um jogador que defenda as cores do seu clube, ele passa a achar isso normal. E se esse garoto não tem dentro de casa um bom exemplo, não tem um bom pai, não tem uma educação que ensine que isso é errado, e pior, que muitas vezes reforce isso, porque muitos desses casos de feminicídio no Brasil são de violência doméstica, então existe uma boa chance de dentro de casa essa criança já estar se deparando com comportamentos machistas e misóginos diariamente. Ele ainda vê um exemplo desse na TV, de um jogador de futebol que ocupa uma posição de exemplo, que muitas vezes ocupa uma função de espelho, de inspiração, de idolatria. Ele vai crescer achando que isso é normal, achando que isso é aceitável. E a gente vai perpetuando cada vez mais essa hostilidade às mulheres e essa insegurança de viver simplesmente pelo fato de ser mulher. Até quando a gente vai normalizar isso? Já passou da hora da gente deixar de aceitar esse tipo de comportamento como aceitável. Então, fica aqui a minha solidariedade a Daiane Muniz, fica aqui a minha solidariedade a todas as mulheres que trabalham com futebol, principalmente as que trabalham com futebol, porque, como comentei anteriormente, ainda é um dos ambientes mais hostis e machistas que a gente tem na nossa sociedade, mas é óbvio que a nossa solidariedade também fica a todas as mulheres em geral, porque é foda. Ser mulher num país como o Brasil é foda. E a gente não precisa ser mulher pra entender isso. A gente nunca vai saber na pele o que é o medo de andar na rua. Porque a qualquer momento a gente pode ser assediado, agredida ou até morta, única e simplesmente por ser mulher. Mas a gente pode e deve tocar na ferida, e toda vez que um caso como o de ontem acontecer, a gente falar, a gente se posicionar e a gente mostrar que já passou da hora, de uma vez por todas, das mulheres deixarem de ter medo de existir pelo simples fato de serem mulheres. Então, de novo, toda a minha solidariedade a Daiane, a todas as mulheres do futebol, todas as mulheres da nossa sociedade, e que esse seja um caso que sirva para que a gente fale mais abertamente sobre isso, que a gente passe a defender mais esse tipo de causa, porque ninguém merece sofrer com intolerância, ninguém merece ter a sua existência ameaçada pelo seu gênero, pela sua sexualidade, pela cor da sua pele, por qualquer motivo. A gente precisa tornar o mundo, e mais especificamente o ambiente do futebol, um lugar seguro para que todos possam conviver, todos possam habitar, todos possam trabalhar e, principalmente, existir. Até o próximo vídeo.